Olá gente, aqui é o Zé e hoje vamos dar início à resolução da lista de apoio da semana 3, Física 2. No exercício 1, ele diz que uma onda senoidal transversal y de x e t, com comprimento de onda de 1,2 metro, se propaga numa corda num sentido positivo do eixo x. A figura mostra a velocidade transversal do ponto da corda localizado na origem do eixo, x igual a 0. Um pequeno intervalo de tempo, né? Então só o momento gravado, né, da variação da velocidade nesse ponto que ele está estudando foi gravado só em torno de 6 milissegundos, né, de 0 a 6 milissegundos. A constante V0, que define a escala da ordenada, vale 1,6 metros. Significa que quando a partícula está na amplitude dessa onda, né, ou seja, U igual a 1, quer dizer que a velocidade máxima, que é V0, 1,6 metros por segundo. Antes de dar início à resolução do exercício, eu queria discutir um pouco. Aqui, em vermelho, eu coloquei um comprimento de onda, um período, melhor dizendo, um período desse gráfico que está apresentado no exercício. É bom que vocês entendam, se lembrem, né, da propagação de uma corda. Uma corda inicialmente está em equilíbrio e quando ela sofre uma perturbação, ela começa a propagar uma onda. Essa onda, ela tem uma velocidade de deslocamento, tem um comprimento de onda, tem um período, tem uma frequência. No entanto, a gente precisa também analisar o comportamento de uma parte infinitesimal dessa corda, que a gente chama de dx, ou elemento da corda. Esse elemento, embora ele altere a distância dele em relação ao ponto de equilíbrio, ele não se desloca em x. Ele sobe, desce, mas ele se mantém na sua mesma posição x. Então por isso que a gente diz que a posição transversal num dado momento depende da posição e do próprio instante que a gente está estudando. O gráfico apresentado, isso é muito importante, ele está nos eixos de velocidade e tempo, ou seja, é a variação da velocidade de acordo com o tempo. Se a gente fosse fazer o gráfico da posição relativa ao ponto de equilíbrio em função do tempo, a gente teria uma curva como essa verde, onde a velocidade ela é máxima quando o elemento está passando exatamente pelo ponto de equilíbrio. Se vocês se lembram disso, do movimento harmônico simples, vocês vão lembrar a relação que tem. Quando o corpo que está oscilando passa pelo ponto de equilíbrio, é o momento que a energia cinética dele é máxima. Logo, a velocidade dele também é máxima. Tá bem? Então, eu só queria relembrá-los, né, dessas questões, uma vez que já faz algumas semanas desde que a gente aprendeu esse conteúdo. Pois bem, no primeiro item do exercício, ele pergunta quais são a velocidade e a frequência da onda. Bom, a velocidade de propagação da onda, que é dada por v, não confundir com a velocidade transversal, que é a velocidade de um elemento de corda, ela pode ser calculada pelo comprimento de onda, é o contrário, é o comprimento de onda dividido pelo período.
E o período a gente consegue extrair desse gráfico. Um elemento de corda para reiniciar, voltar ao ponto inicial, que a gente chama de período, né? Se fosse isso no espaço seria o comprimento de onda, o intervalo entre o ponto zero, aqui no caso, né, que ele está em amplitude, até ele ocupar novamente o ponto de amplitude. E isso acontece quando t igual a 4 milissegundos, porque a escala desse gráfico está em milissegundos. O comprimento de onda é dado, então fica 1,2 dividido 4 milissegundos, são 4 vezes 10 a menos 3 segundos. Então a velocidade de propagação será igual a 300 metros por segundo. Lembrando que, embora a velocidade transversal ela varia, né, ela tem pontos de máximo e de mínimo e nulo, a velocidade de propagação da onda é constante ao longo de toda a corda. Bem, então não se esqueçam que essa é a velocidade de propagação da onda na corda, ou da onda no meio. A frequência ela pode ser calculada através da fórmula de velocidade, né? Você isolando a fórmula a frequência em velocidade sobre o comprimento de onda. Velocidade a gente já tinha calculado, o comprimento de onda é dado. Mas, sabendo também o período, a gente poderia calcular a frequência fazendo o inverso do período. Teria que dar o mesmo resultado. Usando essa fórmula aqui, nós temos 300 dividido por 1,2 e é igual a 250 Hz. Tudo bem? Bom, assim encerra o item A. No item B, ele é um pouco mais complicado, porque ele pede para a gente descrever, para a gente determinar a função que dá a velocidade de qualquer ponto da corda em função do tempo. Expressar a função em termos de frequência angular e do vetor de onda. A velocidade de qualquer ponto, de qualquer elemento, né, velocidade transversal de qualquer elemento da corda, em qualquer instante, ela é dada, já é considerada uma equação genérica, né? Ela é dada por a velocidade máxima, velocidade transversal máxima, vezes cosseno de kx, ômega t, menos kx. Então essa fórmula já foi demonstrada nas aulas, né, demonstrada em livros. Não tem por que a gente se preocupar muito com ela. Então o que a gente precisa para dar a resposta desse item do exercício é simplesmente colocar os valores, né, nessa fórmula para torná-la específica do exercício que a gente está resolvendo. Então para isso a gente já tem o valor da velocidade máxima, né? Falta calcular a frequência e o número de onda, a frequência angular e o número de onda. Bom, a frequência angular a gente consegue através da relação, ou da fórmula que relaciona essa frequência angular à frequência normal. Só multiplicar 2π vezes f. Temos 2π vezes 250.
Então, velocidade angular é 1570 radianos por segundo. O número de onda K é 2π, também é uma fórmula já conhecida e demonstrada, não tem por que nos preocuparmos com isso, dividido pelo comprimento de onda. 2π sobre 1,2 dá 5,24 metros a menos 1. Tudo bem? Então agora é só substituir nessa fórmula. Então, velocidade transversal, função de x e t, será dada por 1,6 vezes o cosseno de ômega, a gente já tinha determinado, 1,57 vezes 10 na terceira, t menos 5,24x. E essa é a minha fórmula final, é a minha equação da velocidade para essa corda, essa onda que está sendo propagada pela corda. Idealmente falando, aqui ainda teria uma defasagem, que pode assumir até um outro, para não haver confusão, um outro símbolo. Então, essa defasagem estaria relacionada ao deslocamento, assim como no movimento harmônico simples, né? O deslocamento dessa função de velocidade para a esquerda ou para a direita. Mas, como a velocidade é máxima para t igual a zero, então todo esse cosseno ele tem que obedecer que, para t igual a zero, esse termo tem que ser zero. Esse termo tem que ser 1 para que a velocidade seja máxima. Tá? Então ficaria assim, a velocidade para x igual a zero e t igual a zero qualquer que seja o ômega, e qualquer que seja a posição e o número de onda. Então, obviamente, ômega vezes 0 é 0 e k vezes 0 é 0. Então, cosseno de 0 é 1. 1 vezes velocidade máxima vai dar a própria velocidade máxima. Então, isso aqui só confirma que, para o instante 0, na posição 0, a velocidade vai ser máxima. Então, eu estaria descrevendo exatamente o que está acontecendo no gráfico apresentado. Se vocês tiverem curiosidade, até para questão de melhorar o entendimento de vocês, vocês podem fazer esses testes para qualquer outro momento ou posição. Se vocês conseguirem achar as coordenadas certas, né, dos pontos de amplitude, né, por exemplo, um exemplo que vocês podem fazer é mantendo x igual a 0, só que para tempo igual a 4. Para tempo igual a 4, a velocidade também tinha que ser máxima, porque está no ponto de amplitude da velocidade. Tudo bem? Assim como para t igual a 2 milissegundos, teria que ser uma velocidade máxima negativa, porque seria um cosseno de π, né? Esse argumento daria algum ângulo análogo a π, então daria menos 1, então a velocidade nessa posição seria a velocidade máxima negativa. Tudo bem? O item C pergunta qual é a amplitude da onda de deslocamento.
Bom, a amplitude da onda de deslocamento, que a gente chama de YM, é simplesmente a máxima distância que o elemento de corda ficará da posição de equilíbrio. Então, olhando para essa curva verde, onde eu coloquei o que seria como se fosse a fotografia da corda vibrando, né? Na posição 0, né, no tempo igual a 0, eu teria o elemento de corda passando pelo ponto de equilíbrio. Então o que ele quer saber seria essa posição aqui, só que obviamente em distância física em relação ao ponto de equilíbrio. Bom, a gente sabe que a função espacial, vou apagar aqui um pouco para ter mais espaço, mas a função espacial da distância espacial e temporária, né, da distância de um elemento de corda em relação ao ponto de equilíbrio, é dado por essa equação, ym, que é justamente a amplitude máxima, vezes seno de ômega t menos kx. E essa fórmula é demonstrada através da função horária do oscilador harmônico, só que agora considera que isso varia com a posição. Mas de qualquer jeito essa é a fórmula genérica. A gente também sabe que derivando essa equação, ou seja, dy em relação ao tempo, eu tenho a equação da velocidade, a equação que a gente tinha encontrado no item anterior. Mas derivando essa equação, eu teria que a velocidade transversal, x e t, seria igual a menos ômega, né, que é o argumento que está aqui dentro, vezes ym, que é a amplitude, vezes cosseno de ômega t menos cometi um pequeno erro, aqui é o contrário. Kx menos ômega t. Kx menos ômega t. Então aqui dentro também vai ficar Kx menos ômega t. Então, derivando o que está aqui dentro do argumento, eu teria só menos ômega, né? E derivada de seno é cosseno. E o resto praticamente se mantém. Então percebam que o que eu quero descobrir é o ym. Se a gente for verificar esse gráfico que foi fornecido, a gente vai perceber que no instante t igual a 0 e para x igual a 0, a velocidade ela é máxima, que é 1,6 metros por segundo. E por ela ser máxima, esse cosseno ele se torna 1. Então a gente pode reescrever essa fórmula como u xt igual a menos ômega vezes ym. A gente sabe qual é a velocidade nesse ponto, que é 1,6. E a gente já tem informação da frequência angular, que a gente tinha calculado no item anterior. Que é 1,57 vezes 10 a terceira vezes ym. Então, isolando ym, será igual a 1,6 dividido menos, né? Menos 1,57 vezes 10
terceira, que é igual a menos 1,02 vezes 10 a menos 3 metros. Ou seja, essa é a amplitude máxima. Tá certo que ela está negativa. A gente pode desconsiderar porque vai ter amplitude máxima positiva e amplitude máxima positiva e a máxima negativa. Então, o que vale para negativa vale para positiva. Então, vocês podem colocar que y máximo é igual a 1,02 vezes 10 a menos 3 metros. Tudo bem? Então, é isso, gente. Esse exercício... Bom, ainda não está encerrado, ainda tem 2 itens. Bom, vamos lá. Tô querendo encerrar o vídeo antes do correto. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas peço desculpa pelos barulhos ambientes. Gravar esses vídeos de fim de semana é mais problemático do que durante a semana. Vizinhos barulhentos. Vamos lá. Se a densidade da corda é de 0,4 gramas por metro, quais são a tensão aplicada e a impedância da corda? Bom, novamente, é só aplicação de fórmula. Bom, o que eles chamam de μ é igual a 0,4 gramas por metro. A força de tração necessária para criar uma onda de propagação, pelos parâmetros que a gente já tinha calculado, é dada através dessa fórmula. A velocidade de propagação é igual a raiz da força empregada, esse tal é a força empregada, dividido pela densidade linear da corda. Como eu quero encontrar tal, que é a força de tração, eu vou passar a raiz quadrada para o primeiro membro, então isso vai implicar isso, só passei a raiz para o outro lado, e isolando tal, teria que tal é igual a velocidade de propagação ao quadrado vezes a densidade linear. No entanto, bom, velocidade de propagação já tem, que foi calculado no primeiro item do exercício. Agora, a densidade linear, ela foi dada em gramas por metro, mas eu preciso, para que o resultado seja dado em newtons, que gramas por metro seja convertido para quilogramas por metro. Então, vamos fazer isso de maneira bem simples. Então, 0,4 gramas por metro é equivalente a dizer que é 0,4 quilogramas por metro. 1 grama é 1 milésimo de quilograma. Então, é só expressar dessa maneira. 10 a menos 3 equivalente a 1 milésimo. Eu poderia colocar 0,001, que daria na mesma. Tá? Mas essa já é a notação mais padrão e é uma notação que eu já posso usar mais facilmente. Então, substituindo os valores na fórmula que a gente já tinha encontrar a tração, velocidade de propagação é 300 metros por segundo, 300 ao quadrado, vezes a densidade linear, que é 0,4 vezes 10 a menos 3 kg por metro. Então, tal será igual a 36 newtons. Tudo bem? Aqui nada complicado, 300 ao quadrado vezes 0,4 vezes 10 a menos 3. Então é um número razoavelmente grande multiplicado por um número razoavelmente pequeno. Então vai dar um número simplesmente na ordem das dezenas.
Agora, a impedância, que é o segundo parâmetro que ele questiona neste item, é dado pela seguinte fórmula. Impedância, a gente costuma chamar de Z. Quem trabalha com eletrônica deve saber bem o que é impedância. É igual a raiz da densidade linear da corda vezes a força de tração, né, que gerou a onda que está se propagando. A impedância vocês podem considerar como se fosse uma resistência do meio em transmitir a energia. Se fosse um sistema constante, né, que tem em circuitos elétricos, circuitos de corrente constante, né, não é uma corrente alternada, seria uma resistência do sistema. No entanto, quando a gente está trabalhando com ondas alternadas, que é propriamente essa corda é uma onda, para cada situação, né, a gente vai ter uma resistência diferente. E a resistência total, que a gente chama de impedância, varia com esses parâmetros, né, com a densidade linear e com a tração utilizada. Então, substituindo os valores que a gente já conhece, será raiz de 0,4 vezes 10 a menos 3. Lembrando que tem que ser dado em unidades do sistema internacional, então quilogramas por metro, vezes a força tal que a gente já tinha calculado, que era 36 newtons. Aqui vai ficar raiz de 0,0144 igual a 0,12 kg por segundo. Se vocês lembram dessa unidade, ela é a mesma unidade de B, que é uma constante de amortecimento das oscilações amortecidas. Tudo bem? Bom, finalmente, o último item desse exercício é para calcular a potência média. Vamos ver? Qual é a potência média que flui através de um ponto dessa corda. Novamente, a gente só precisa aplicar a fórmula, que é dada por 1/2 de Mi vezes M vezes... M não. Mi vezes V vezes ômega ao quadrado vezes YM ao quadrado. A gente já tem todas essas informações. Esse aqui foi fornecido pelo exercício, esse aqui foi um dos primeiros parâmetros que a gente calculou, velocidade de propagação. A gente já tem a frequência angular e a amplitude máxima do elemento. Então fica meio de 0,4 vezes 10 a menos 3 vezes 300, que é a velocidade de propagação, vezes a frequência angular, que é 1,57 vezes 10 a terceira ao quadrado, vezes, eu vou continuar aqui embaixo, amplitude ao quadrado. Amplitude tinha dado 1,02 vezes 10 a menos 3 metros. Isso também ao quadrado. A potência média será, então... Tenham muito cuidado na hora de resolver essas potências, façam passo a passo, mas já que esse vídeo já está, acho que longo demais, resposta final, 154 watts ou 154 miliwatts. Tudo bem? Então agora sim,
conseguimos terminar o exercício. Eu espero que vocês tenham entendido. E a gente volta, né? A gente volta a se encontrar logo no próximo exercício dessa lista. Tudo bem? Então, até daqui a pouco.